Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Jonathan acordou com o som de pratos batendo na cozinha. Ele se espreguiçou, pulou do sofá e se vestiu. Mãe, por que você levantou tão cedo de novo? Eu não tenho mais 5 anos de idade. Eu posso fazer um café da manhã sozinho e servir uma xícara de café, disse ele. Vai lavar o rosto, filho. Quando você se casar, finalmente poderei relaxar. Sua esposa vai cozinhar para você e te preparar para o trabalho. Eu sei que você toma café da manhã rapidamente com um sanduíche, sai correndo para o trabalho e depois passa o dia inteiro atrás do volante. Você não consegue comer direito ou descansar porque está sempre começando de novo de manhã com esse assunto ou casamento, continuou sua mãe. Case-se, disse sua mãe. Jonathan estava lavando o rosto e penteando o cabelo na frente do espelho. Ele não sabia como explicar para sua mãe que as garotas modernas sonham com um príncipe, um Mercedes branco com uma enorme conta bancária e muitos apartamentos. Jonathan ainda morava com sua mãe aos 30 anos e trabalhava como motorista de ônibus. Claro, se quisesse, poderia economizar dinheiro e comprar um apartamento separado com financiamento, mas ele não queria se afastar de sua mãe no momento. Um apartamento com 2 quartos para os dois é espaçoso demais, e eu não quero deixar minha mãe sozinha. Ela é aposentada e já está difícil para ela ir às compras, e sou eu quem carrega as sacolas pesadas. Além disso, é muito mais agradável voltar para casa onde é esperado, mesmo que haja essas constantes conversas sobre casamento, pensou Jonathan. De repente, uma imagem do passado recente apareceu diante de seus olhos. Ele estava com um buquê de flores do jardim de casa na entrada, e sua amada garota pulou de um carro e correu com dificuldade, segurando um enorme buquê de rosas. Ignorou e desapareceu no meio dos carros. Não houve explicações ou despedidas chorosas. Ela simplesmente parou de atender suas ligações. Ele já imaginava que tudo havia acabado, mas depois dessa cena, ela parou de ligar e de aparecer. Quando ela finalmente apareceu em sua porta depois de 6 meses, foram declarações de amor. Ele não brigou nem a acusou de infidelidade. Apenas lembrou a ela que tudo entre eles já havia terminado há muito tempo. De fato, não havia mais amor, apenas uma dor chata era o que restou. Mesmo com vários anos passados, Jonathan não quis conhecer mais ninguém, e sua mãe ainda não conseguia se acalmar. Dizem que se um homem não se casar aos 30 anos, ficará solteiro para sempre. Eu sonho com netos, meu querido filho. Eu não posso ter alguns, ainda tenho força e saúde. Você é alto, bonito, trabalhador, ela tentou mudar de assunto. O que eu sonhei hoje, a mãe começou a lembrar enquanto contava seu último sonho para ele. Ele rapidamente tomou o café da manhã, se vestiu, se despediu dela e foi para o trabalho. Hoje era um dia cinza e pesado, outubro escuro e frio quando ainda não havia neve branca brilhante e as folhas douradas já haviam caído. Assim, o trabalho familiar começava. O ponto de partida estava a meia hora de distância, e era um dia útil, então havia muitas pessoas. O ônibus estava lotado, e não havia espaço para se mexer. O horário de partida estava se aproximando, e Jonathan estava prestes a sentar-se atrás do volante, quando ouviu gritos na cabine. Ah, você me paga! Levante-se, eu digo. Meus externos mal conseguem andar, e a bolsa está pesada.
Me dê seu assento, gritou uma senhora idosa e estressada. Os jovens são completamente mal educados hoje em dia. Eles não respeitam os mais velhos de jeito nenhum, apoiou alguém do ônibus. A senhora idosa ficou ofendida pela jovem não se levantar e lhe ceder o lugar. Ela vai sentar em sua faculdade, mas quando eu chegar em casa, não vou ter um minuto livre. Eu tenho galinhas e gatos. Preciso cozinhar e lavar roupas, e pelo menos eu espero poder sentar um pouco no ônibus. E é meu direito. Eu sou deficiente, e as pessoas saudáveis precisam ceder seus assentos para pessoas com deficiência, justificou-se. Jonathan, percebendo que o tempo estava se esgotando rapidamente, tomou uma decisão. Garota, sente-se. Não se levante. Você não pode se esforçar. E vamos encontrar um assento para a senhora agora. Ele olhou ao redor e viu um lugar vago perto da janela. Um pouco mais longe, havia um rapaz com fones de ouvido, evidenciando que ele havia cochilado e não estava prestando atenção ao que estava acontecendo no ônibus. Jonathan tocou em seu ombro. Jovem, ceda seu assento para a senhora, ele falou, e a princípio parecia que o rapaz não entendia o que estava acontecendo. Jonathan fez um sinal para ele tirar os fones de ouvido. Quando ele fez, explicou que precisava ceder seu assento para a pessoa com deficiência. O rapaz não discutiu, imediatamente se levantou e se mudou para a janela. A senhora idosa, satisfeita por ter conseguido seu lugar, virou-se para a garota. Não fique brava comigo, querida. Pegue isso. Você precisa se alimentar, disse, entregando-lhe uma grande maçã vermelha. Mas a garota balançou a cabeça e disse que não queria. Com raiva, mordendo os lábios, a mulher sentou-se no assento vago, colocou sua grande bolsa ao lado dela e começou a olhar pela janela. Jonathan, percebendo que tudo estava calmo, abriu caminho para seu assento. Ele não gostava de se atrasar, mas devido ao conflito, teve que atrasar um pouco. Era apenas mais um dia na rota. Os passageiros embarcavam e desembarcavam, e a estrada se estendia à sua frente como uma fita interminável. O ponto final estava se aproximando, e havia apenas 2 ou 3 passageiros no ônibus. Era hora do almoço, e ele tinha 2 horas de descanso, já pensando em uma tigela quente de sopa no café local. Jonathan estava prestes a sair do ônibus quando percebeu que ainda havia um passageiro no ônibus, uma mulher grávida. Este é o ponto final. Chegamos, anunciou o motorista. Mas, em vez de descer do ônibus, a garota começou a chorar. Jonathan ficou perplexo e não sabia o que fazer. É claro, ele havia encontrado todo tipo de coisa em suas viagens. Uma vez, um passageiro foi roubado, e ele o levou até o destino dele. Outra vez, um homem entrou no ônibus errado devido à confusão com o endereço, e ele o levou de volta sem cobrar a passagem. Mas, pelo menos nesses casos, era claro o que fazer. Como ele poderia ajudar essa jovem feliz que parecia uma adolescente? Então, ele entregou o seu lenço a ela. Pegue, está limpo, ela recusou. Qual é o seu nome? Quem você veio ver? Me dê o endereço, e vou te ajudar a encontrar seus parentes. No entanto, a garota apenas chorou ainda mais. Percebendo que ele não conseguia falar com ela, ele pegou a mão dela. Devemos ir ao café juntos, pois você não comeu nada desde esta manhã. Vou almoçar, e eu mesmo vou comprar algo para você. Depois, vamos resolver isso. A garota não estava vestida como uma mendiga. Suas roupas eram bonitas, e podia-se até dizer que aparentavam ser caras. Ela tinha uma pequena bolsa com seus pertences. Sim,
ela havia pago pela passagem. Então, ela tinha dinheiro. Talvez ela tenha brigado com o marido e fugiu de casa. Ela precisa ser acalmada. Jonathan pensou que almoçaram, e ela contaria tudo. Vamos ligar para o marido dela, ou pelo menos os pais dela virão buscá-la. Jovem tola e grávida. Dizem que todas elas têm hormônios e tomam decisões impossíveis. Por um lado, ele ficou irritado que, em vez das tão esperadas horas de descanso, ele teria que resolver os problemas de outra pessoa. Mas, por outro lado, ele entendia perfeitamente que a garota precisava de ajuda, e Jonathan não poderia simplesmente deixá-la sozinha no meio da rua. Ele não chegou a almoçar naquele dia. De repente, a garota gritou de dor. Então, ela sussurrou: "Preciso ir para o hospital." Parece que começou. Jonathan não pôde deixar de praguejar em voz alta. Mas, então, ele percebeu que precisava agir de outra forma. Ele teria que ajudar no parto, e ele definitivamente não estava preparado para isso. Ele parou um transeunte, perguntou onde ficava o hospital maternidade mais próximo. Após ouvir a explicação, ele disse para a garota: "Vou te levar para o hospital agora. Você tem algum documento?" "Está na bolsa", sussurrou a garota, se contorcendo de dor. Jonathan pegou a bolsa dela e a levou para o hospital próximo. Ouvindo seus gemidos, ele a ajudou a caminhar até o pronto-socorro e explicou a situação da melhor forma possível. A enfermeira que os recebeu estava calma e tranquila. "Não se preocupe, papai. Está tudo bem. Ela está prestes a dar à luz." "Faça alguma coisa", respondeu Jonathan preocupado. "Está tudo bem, fique calmo. Ninguém dá à luz tão rápido assim." "Qual é o nome da sua esposa e sobrenome?" Jonathan entregou à enfermeira a bolsa da garota e disse: "Eu não sou marido dela, eu não a conheço. Ela é uma passageira do meu ônibus. Ela entrou em trabalho de parto durante a última viagem, e eu a trouxe aqui. Os documentos dela devem estar aqui, ok? Vamos descobrir isso, mas mesmo assim, nos dê seu nome, número de telefone, apenas por precaução." Jonathan forneceu seus dados. Nesse meio tempo, a mulher foi levada para a sala de maternidade. Após concluir todas as formalidades, Jonathan saiu do hospital se sentindo aliviado. Ele estava feliz que tudo tinha dado certo, mas ainda estava preocupado com a mulher. Antes de ir, perguntou-se por que ela estava ali sozinha. Ele provavelmente nunca descobriria. À noite, depois de voltar do trabalho, ele pensou em sua estranha passageira por muito tempo. Ele nem conseguia dormir, lembrando-se das lágrimas de tristeza e, incrivelmente, dela. Ele estava prestes a ligar para o hospital maternidade para saber quem havia nascido e se tudo estava bem com ela. Mas, então, ele se lembrou que não havia pedido o nome nem o sobrenome dela. No dia seguinte, quando ele voltou ao trabalho, não conseguia parar de pensar na mulher. Como sua mãe diria, ela tinha conquistado seu coração. Ele quase decidiu ir ao hospital para encontrar a enfermeira que havia anotado os documentos e perguntar sobre a garota. Quando o telefone tocou: "Parabéns, seu filho nasceu." "Que tipo de brincadeira é essa?" Jonathan respondeu ao telefone, surpreso. "Sua esposa, que você trouxe ao hospital ontem, Celeste Almeida, deu à luz. Um menino saudável, pesando 4 quilogramas. Você pode visitar sua esposa e não se esqueça de trazer uma roupa, chinelos e fraldas para o bebê. Talvez haja mais algo que você precise trazer. Fale com o médico." O humor de Jonathan melhorou instantaneamente.
Ele pediu o número do quarto e prometeu ir ao meio-dia. Assim que teve um tempo livre, comprou tudo o que lhe pediram e foi ao hospital. Quando a enfermeira descobriu por que ele veio, ela ficou feliz. Essa é a mulher que não tem parentes ou conhecidos, ela disse. Hoje, ela disse que não tinha ninguém. Então, você provavelmente é o pai. Seu filho nasceu forte. Celeste passou o dia inteiro chorando. Ela estava com muito medo de que o leite desaparecesse por causa do estresse. Ela disse que não tinha para onde ir. Então, 10 minutos depois, Celeste estava contando sua história triste para ele. Acabou que sua história acabou sendo algo comum. Ela foi estudar, conheceu um cara, engravidou, e começou a namorar sua melhor amiga. Elas o flagraram na cama. Como ela não conseguiu perdoar nenhum deles, ela abandonou a faculdade, voltou para casa, mas não contou a ninguém o que havia acontecido com ela. Apenas disse que se matricularia em outra faculdade. Ela escondeu a sua gravidez até o fim. Sua mãe havia morrido há muito tempo, e seu pai não percebeu até que sua barriga ficasse enorme. Quando conhecidos começaram a perguntar se ela esperava um menino ou uma menina, seu pai finalmente percebeu o que estava acontecendo. Houve uma terrível discussão depois disso. Celeste arrumou algumas coisas, pegou seus documentos e saiu de casa. Que tipo de pai ele é? Pensou Jonathan. Provavelmente, achou que ela era apenas uma bebezinha. Como ele não percebeu que sua filha estava grávida e prestes a dar à luz, ele não disse nada sobre isso. Apenas sugeriu: você pode ficar comigo por um tempo. Depois, vamos descobrir o que fazer. Você não pode sair pelas ruas com um bebê. Por favor, me avise quando tiver alta, e eu irei buscar vocês. Em casa, Jonathan surpreendeu sua mãe. Mamãe, está é Celeste. Ela ficará conosco por um tempo. A princípio, a senhora Matilda ficou surpresa, mas depois começou a agir imediatamente. Entre, filha. Vamos tomar um chá. Deixe-me segurar seu belo bebê recém-nascido por um tempo. A jovem e o bebê receberam um quarto separado. Jonathan se mudou temporariamente para sua sala de estar quando Celeste, seu filho, dormiu. Ele contou a história dela para a mãe, ela apenas balançou a cabeça. Ok, se fosse uma noiva. Mas essa é uma criança estranha, uma mulher estranha. Meu filho, você precisa pensar na sua própria família, e você nem sabe se eles são bons. Talvez ela seja uma mulher ruim ou algo assim. E se ela abandonar a criança e for embora? Por que precisamos dessa dor de cabeça, mãe? Ela não é alcoólatra nem ladra, Jonathan falou. Onde eu levo descubra na rua, talvez ela volte para o pai dela depois, mas, por enquanto, deixei-a ficar. A senhora Matilda resmungou por muito tempo, mas acabou aceitando a decisão do filho. Aos poucos, ela se apegou a Celeste e ao seu filho, a quem ela chamou de Renan. Um dia, ela até disse ao filho, Jonathan, está claro que ela é uma boa garota, educada, bem comportada e com o coração bondoso, mas com uma criança. Case-se com ela e me dê netos. Jonathan não disse nada, apenas sorriu. Ele mesmo não se importaria de se tornar o marido dela. Quase 6 meses haviam se passado, e ele havia se acostumado com Celeste, o pequeno Renan e a garota haviam se apegado a ele desde o início. Eles pareciam uma família comum. Aquele dia de fevereiro, que deveria ser o dia mais feliz da sua vida, se tornou um dos mais difíceis. Em 14 de fevereiro, ele voltou para casa com um enorme buquê de rosas, pediu à mãe para cuidar de Renan e preparou um jantar romântico para Celeste.
Quando sentaram à mesa, à luz das velas tremeluzentes, ele a pediu em casamento. Jonathan esperava que ela concordasse, mas a mulher ficou constrangida, correu e foi para o seu quarto. Ele interpretou como uma recusa, jogou o buquê no chão e saiu com seus amigos para um bar. Ele normalmente não bebia, mas dessa vez bebeu tanto que não conseguia ficar de pé. Ele não se lembrava de como acabou em casa. Parecia que esse pedaço de sua memória tinha desaparecido. Ele acordou em sua cama, sua mãe estava preocupada por perto. Filho, você brigou com a Celeste ou algo assim? E ele estava com uma dor de cabeça e não queria explicar nada. A casa estava estranhamente quieta. Onde está Celeste? Onde está Renan? Ele perguntou. Eu ia te perguntar a mesma coisa quando estávamos na casa dos vizinhos com Renan. Celeste veio e o levou. Não terminamos de conversar, e eu fiquei na casa dela. Mas quando eu voltei, nem ela nem a criança estavam em casa. E na manhã seguinte, seus amigos o trouxeram. Por vários dias, Jonathan ficou triste, ressentido. Ele tinha certeza de que a esperta Celeste tinha se aproveitado de sua bondade, partido, e seus amigos concordaram. Não se pode confiar nessas mulheres. Sua mãe também estava decepcionada. Ela parecia tão bem educada e doce. Eu a amava como uma filha, e nós a acolhemos com o bebê. Ela veio até nós com apenas uma mala. Ainda bem que ela não roubou nada, embora eu tenha anotado seus dados de passaporte e endereço. Ainda poderíamos encontrá-la. Mãe, você tem o endereço dela? Jonathan perguntou ansiosamente. Sim, ela respondeu. Me dê, pois eu vou lá vê-la. Por quê, filho? Quero olhar nos olhos dela e perguntar por que ela fez isso comigo. E gostaria de ter certeza de que eles estão seguros. A senhora Matilde hesitou por muito tempo antes de dar a ele o endereço de Celeste, mas acabou entregando um pedaço de papel e disse: vou com você, não importa o quanto Jonathan argumentar. As ruas e a casa só se ele levasse junto, então eles tiveram que ir para a casa de Celeste juntos. Jonathan já imaginava uma casa velha nos arredores da cidade, com o pai dela usando uma jaqueta velha, paredes imóveis, desgastadas. Mas estranhamente, eles chegaram a um bairro de elite, se aproximando de uma mansão imponente. A senhora Matilde e Jonathan começaram a procurar a casa certa. Ei, o que vocês estão procurando ali? Perguntou o segurança. Se vieram se candidatar a um emprego, a babá já foi contratada. Vocês estão atrasados. Estamos aqui para ver a Celeste, Jonathan disse. Vocês têm um horário marcado? O segurança olhou para eles com suspeita. Antes que Jonathan pudesse dizer algo, a porta se abriu, e um homem idoso e Celeste saíram. Ela congelou por um segundo ao vê-los, em seguida, segurou a mão do homem. Conheço o Jonathan. Este é o homem de quem eu falei. Ele me pediu em casamento, mas eu não tive coragem de me casar com ele sem falar com você primeiro. O Sr. Marcos se aproximou do jovem e apertou sua mão. Prazer em conhecê-lo, Jonathan. Obrigado por cuidar da minha filha. Eu procurei por 6 meses, preocupado que algo tivesse acontecido com ela. Contratou detetives, mas foi inútil. Eles disseram que não tinham pistas. Eu não consegui encontrar paz em lugar nenhum, e então ela voltou sozinha com meu neto. Ela disse que quer se casar, mas está com medo de que eu fique bravo de novo. Mas eu não devo ficar bravo, pois ela está viva e bem e ainda tem um neto. Sempre sonhei em ter um herdeiro. Sou apenas um velho tolo que vive trabalhando o dia todo e não vê nada ao seu redor.
E para que eu preciso de toda essa riqueza se não há ninguém querido ao meu lado? Vamos realizar o casamento. Eu abençoo vocês. Quero descansar um pouco. Eu vou ajudar a criar meu neto. Você será meu assistente. Não confiaria em mais ninguém, mas confio em você. Você é um bom rapaz. Jonathan, atordoado com tudo o que estava acontecendo, olhou apenas para Celeste. Então você concorda? Ele perguntou. Sim, respondeu a mulher, e ela se jogou em seus braços. E então sua mãe ficou lá, feliz e satisfeita. Esse era seu filho, que bom homem que ele é, pois ajudou uma pobre infeliz mulher em apuros e descobriu que ela era como uma princesa. Milagres realmente acontecem. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.